Joia Uruguaia interessa ao Vasco e pode pintar de graça no Gigante da Colina, que já tem conversas para poder contratar o jogador. Também vamos falar sobre a situação de Capasso, o Olímpia que tinha muita esperança em contratar o jogador, não conseguiu chegar a um acordo até o momento com o Vasco e ele deve retornar ao Gigante, mas já tem propostas por ele. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente e curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. E deixa o seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco, vamos trazer as informações do Gigante da Colina, porque o mercado da bola está oficialmente aberto. Já falamos mais cedo, inclusive depois que eu terminar esse vídeo aqui, se você não assistiu o vídeo mais cedo, pode entrar aqui no canal e você vai encontrar o que a gente falou sobre a busca de técnico do Vasco. E vamos falar de jogadores, né? O Vasco que vem no mercado buscando nomes, obviamente, porque o Vasco tem um perfil, e esse perfil deve ser seguido não só para técnico, mas também para jogadores. E alguns nomes vêm surgindo no noticiário. A gente já falou do David Ricardo, inclusive o Pedrosa confirma essa situação do David Ricardo, que é um jogador que o Vasco monitora, um jogador do Ceará, um zagueiro que muito interessante, zagueiro canhoto, 1,88 m, jogador que foi pretendido por Botafogo, por times do Catar, da Arábia. E o Vasco também está de olho em jovens promessas. E essa jovem promessa se chama Joaquim Lavega. Informação que hoje o Tébaro Schmidt trouxe. O Joaquim tem 19 anos, é um dos destaques do River Plate do Uruguai. É inclusive colocado ali na lista de jogadores que estavam sendo observados pelo Bielsa. É um jogador muito rápido, habilidoso. É um jogador que tem aí a principal qualidade, a parte ofensiva mesmo. Nos pontos que a gente olha como negativo, acho que a recomposição dele não é tão boa assim. Não é um jogador que ajuda tanto na parte defensiva. Tem que melhorar uma questão aí também de ter uma parte física mais aprimorada, mas é um jogador que vai para cima, que busca o drible, que tem uma qualidade. É um jogador interessante, que é o querido Joaquim Lavega. O jogador tem contrato se encerrando com a equipe do River Plate do Uruguai e o Vasco está de olho na situação e pode trazê-lo de graça. De graça. É um jogador que na última temporada teve aí 35 partidas pelo Campeonato Uruguai da primeira divisão, foram 11 gols, 1,7 finalizações por jogo, o número de 5 assistências. E é um jogador aí que tem muita qualidade no drible, né? 76% dos dribles certos durante as partidas. Então, pode pintar no Vasco. Qual a minha opinião sobre o Lavega? Para mim, é um jogador interessante, principalmente vindo de graça. Mas vou alertar aqui. Como eu já falei, eu tinha falado na época que trouxeram Puma, como eu falei na época que trouxeram o Orelhano, como também falei sobre o Sforza. Para mim, um jogador de 19 anos, muito promissor, mas não tem que chegar no Vasco como titular absoluto. É um jogador que vai se adaptar. É um jogador que jogou muito no futebol uruguaio. Mas é diferente você jogar no futebol brasileiro, que é um dos mais competitivos do continente. Então, se o Vasco quer trazer o Lavega de graça, que tem alguém ali para ser o titular da posição, ou para segurar a onda. Não só trazer o Lavega para ser o Lavega o salvador da pátria, porque aí a gente já sabe o que acontece. De N jogadores que saem da base, os jogadores jovens que vêm de fora, e chegam no Vasco e não conseguem render por causa da questão da adaptação, por causa da questão da pressão. Então, para mim, traz o Lavega, é ótimo, excelente, é um prospecto, como a gente gosta de falar na linguagem do futebol ali, a galera da análise. Mas é um jogador que hoje precisa se adaptar ao futebol brasileiro pela idade e ter um jogador para ser o suporte dele. É o que a gente sempre fala ali, ter um jogador para ser um cara mais maduro, um cara mais para segurar a titularidade. Porque, apesar de ter muita qualidade, a adaptação no jogo de futebol do Brasil é diferente
do que você joga no Uruguai. Mas é um nome que me agrada. E se o Vasco conseguir trazer esse menino de graça, será um bom ponto da diretoria do Vasco, da galera do Scouts, trazer aí o Joaquim Lavega, de 19 anos. Você já conhecia o jogador? Deixa aqui nos comentários se você conhece. River Plate do Uruguai, que gosta de revelar grandes nomes, né? E aí, falando de jogadores que pertencem ao Vasco, a informação hoje, agora há pouco, né? Inclusive, já pela tarde já se falava muito sobre isso, que o Capasso poderia não ficar no Olímpia, e essa informação foi confirmada agora à noite. O Capasso deve retornar ao Vasco, a priori. Por que a priori? Porque eles não chegaram a um acordo com o Vasco. Lembra que eu falei aqui que eles queriam pagar metade? O Vasco não aceitou. Por quê? Porque o Vasco tem outros nomes na mesa. Não é só o nosso querido Olímpia que quer contratar. É também outros clubes que não foram revelados pelo Vasco. Clubes como clubes do México, da MLS, do próprio Paraguai. E nesse momento, o jogador é visto como negociável. Segundo informações da imprensa paraguaia, o Vasco queria aí em torno de 9 milhões para poder vender o Capasso. Porém, a negociação não avançou, o Vasco não vai receber esse valor, o Olímpia não tem condições financeiras para pagar esse valor e Capasso deve, a priori, retornar ao Vasco. Vamos ver se o Olímpia não faz outra proposta. A gente sabe que tem outros clubes de olho, mas é bem pouco provável que o Capasso fique para 2025 no Vasco. Só se aí chegar uma nova comissão técnica e falar assim, eu quero esse jogador aqui. Mas é um jogador que conta ali como os possíveis ativos que podem render dinheiro para o Vasco no ano. Então, essa é a questão do Capasso. Já estava aí, o Olímpia dava muito como certo na semana passada, muita gente do Olímpia falava, não, estamos negociando, queremos metade do passe, mas o Vasco tem um mercado com o jogador. Não vai vender o jogador de graça. Então essa situação aí do Capasso, vamos ver no que vai render, se o jogador terá ainda uma possibilidade de jogar um início de campeonato carioca, como foi no ano passado, ou se ele será negociado de imediato pelo Vasco da Gama. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Saudações vascaínas. Que Deus continue abençoando a todos. Acompanhe o Comenta Léo em todas as redes sociais. A gente está fazendo trabalho aí em todas as redes, não só aqui. Então, Comenta Léo. Procura lá, Comenta Léo Vascaíno, que você vai nos achar em todas as redes. Estamos fazendo aí um trabalho legal para vocês, trazendo as informações do Vasco da Gama. Em outros perfis a gente também fala de outros clubes de futebol em geral. Então é isso. Tamo junto. Muito obrigado pela audiência. Que Deus continue abençoando a todos. Até a próxima. Qualquer nova informação a gente retorna aqui, hein? Aquele abraço. Breve teremos vídeo de indicações de jogadores. Tamo junto.